Boa tarde, caros convidados. Bem-vindo ao Projeto Social Meia Lua. Hoje temos 3 convidados. Hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente. E dentre os convidados que temos hoje, vamos começar aqui com a primeira convidada, Valéria Luquênia da Silva Moraes, tem 28 anos de idade, teve a descoberta aos 6 meses de vida e teve um AVC aos 27 anos de idade. O nosso segundo convidado, Dr. João Bilardo, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, médico especialista em Neurologia da Clínica Sagrada Esperança. Seja muito bem-vindo, Dr. Bilardo. O nosso terceiro convidado, Dr. Félix Ribeiro Maurício da Silva, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, especialista em Ortopedia e Traumatologia pelo Instituto de Especialização de Saúde, médico ortotraumatologista e monitor de docência na especialidade de Ortopedia e Traumatologia no Hospital do Prenda. Atualmente, ocupa o cargo de diretor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital do Prenda. Sejam muito bem-vindos ao Projeto Social Meia Lua. Agradeço desde já a vossa presença aqui hoje. E hoje falaremos sobre o tema Os desafios enfrentados por pacientes com anemia falciforme, incluindo os aspectos de foro neurológico e ortopédicos da doença. Vamos começar primeiro a ouvir a Valéria. A Valéria vai nos contar um bocadinho da sua história de vida. Tem aqui conosco os médicos especialistas que também depois vão dar a sua mera avaliação ao seu estado. Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Podes contar-nos um bocadinho da sua história de vida como portadora da doença da anemia falciforme? Sim. Nome completo, Valéria? Valéria Luquênia da Silva de Moraes, A idade? 28 anos, A idade. Quantos meses foi descoberta com a doença? os 6 meses, De idade? Quantas transfusões já fez? 2, 2. Com quantos anos teve a crise da AVC? 27 anos. Quais são as complicações? Quais são as dificuldades que O teve braço enfrentado? dói muito, os pés dói muito, a cabeça. É muito, ok. Teve alguma dificuldade de mobilidade após o AVC? Falar. A fala? Afetou-te até agora? Sim. Tens sido acompanhada por algum especialista? Não. Ok. Tem feito a hidroxureia? É feito alguma medicação de base? Não. Não. Ok. Bom, a Valéria tem 28 anos de idade. A Valéria teve o AVC aos 27 anos de idade. A Valéria não tem um acompanhamento médico sobre um bocadinho, tem a ver com a questão financeira e as dificuldades que ela vem enfrentando em procurar os nossos serviços de saúde. Segundo o testemunho da sua irmã, diz que acabaram por desistir ao meio, face à demora dos exames, a demora na marcação de consultas, e temos aqui a Valéria como nossa convidada, com enormes dificuldades na fala, em função do AVC que ela teve com 27 anos, nomeadamente ao final do ano passado. Sem mais delongas, vou passar hoje a palavra novamente aqui ao nosso Dr. João Bilardo, que vai falar-nos um bocadinho da sua experiência de vida como neurologista, os desafios que tem enfrentado
ao longo da sua carreira profissional, vai contar-nos um bocadinho da medicina, que é a neurologia, que faz parte, um bocadinho está ligada à doença que vem, às complicações que vêm agregadas à anemia falciforme. Doutor João Abelardo, bem-vindo. Conta-nos um bocadinho dessa interligação entre a anemia falciforme e a neurologia. Boa tarde ou boa noite, já agora. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. É sempre uma honra para mim estar num ambiente em que possamos trocar informações, trocar experiências, e principalmente neste evento que é direcionado para a partilha de informações relacionadas com a anemia falciforme, que de facto é um problema muito grande, uma dimensão que até, infelizmente, não temos muitos dados para falar em termos de quantificação qual é a real dimensão assim na nossa sociedade, no nosso país, mas diariamente nós convivemos, temos atendidos e habitualmente conhecemos pessoas que padecem dessa situação, não é? E as complicações delas são várias, e eu vou me focar mais naquelas que são da parte da neurologia. A neurologia habitualmente é uma especialidade médica que trata problemas relacionados ao sistema nervoso, propriamente cérebro, medula espinal, alguns nervos periféricos. E temos aqui a Valéria, que contou alguma experiência da sua vida, e infelizmente ela também teve uma complicação muito severa, que é o AVC, né? O acidente vascular cerebral, que é uma complicação muito temida nos doentes drepanocíticos. E falando propriamente da drepanocitose e as suas complicações do foro neurológico, são várias. A mais temida, como disse, são o acidente vascular cerebral, quer seja o AVC isquémico, o AVC hemorrágico. A diferença entre eles é assim muito simples, em termos miúdos, é que o AVC isquémico, para podermos entender, só imaginarmos como a canalização de uma casa, onde tem água que parte de uma bomba, de um centro de entrada, e depois vai para diversos compartimentos, na cozinha, casa de banho, assim por diante. E essa bomba é o nosso coração, onde parte a canalização. E nós temos veias e artérias para todo o cérebro. O que acontece aqui, quando há AVC isquêmico, há um entupimento, ou seja, há um ponto em que há um coágulo que impede que o sangue circule para outra parte do corpo. Okay. E essa área que está acometida vai ficar sem irrigação, sem sangue, então vai ter alguma lesão, as células vão morrer. E no AVC hemorrágico, o que acontece, em vez de ter um entupimento, na canalização há um rompimento, ou seja, o sangue vai para fora da veia ou da artéria propriamente dita. Okay. Então, esse é que é o AVC hemorrágico. E os doentes com anemia falciforme têm risco de fazer os dois tipos de AVCs. Okay. Numa primeira fase, por causa das chamadas crises vasoclusivas, e essas crises vasoclusivas é um bocadinho aquilo que a Valéria disse, pode acontecer em qualquer parte. A mais comum são as crises dolorosas, né? Tem dor na mão, dor no pé. Depois existem assim muitas particularidades que variam muito também em função do ambiente, se estiver mais frio, isso pode originar as crises vasoclusivas. E quando há oclusão dos vasos a nível do cérebro, é que pode acontecer o AVC isquêmico. Okay. E é muito frequente. Ok. Bom, doutor Bilardo contou-nos aqui um bocadinho da ligação, das complicações que a drepanocitose tem com a neurologia. Falou-nos aqui dos dois tipos de AVC e os mais frequentes. De seguida, vamos ao doutor Félix Silva, que nos falará do foro ortopédico e traumatológico da doença da anemia falciforme, com como se desenvolve, causas e consequências destas complicações que vêm agregadas à doença da anemia falciforme. Dr. Félix, muito bem-vindo novamente. Muito obrigada novamente pela sua presença, e vai falar-nos um bocadinho destas commodities que vêm agregadas à doença da anemia falciforme. Ok, muito obrigado. Em tudo damos graças ao Senhor. Amém. Vou começar a falar de um modo geral para as pessoas poderem compreender o que é ortopedia e traumatologia. Ortopedia e traumatologia não é nada mais
nada menos do que, né, a ciência, ou seja, a especialidade médica e cirúrgica, né, que atua sobre o sistema ósseo-mioarticular, quer dizer, ossos, músculos e articulações, assim envolvendo também as suas complicações. Como a especialidade é ortopedia e traumatologia, quer dizer, envolve uma parte mais ligada à área médico-cirúrgica e doenças correntes, que é a ortopedia, e a traumatologia, que é ligada a traumas, né? De diversos pontos, quedas, acidente de viação e etc. Acidente de trabalho, acidente doméstico e etc. E onde enquadrar, né, a anemia de células falciformes? A anemia de célula falciforme, ela começa como uma entidade médica, na qual, né, o indivíduo nasce com alguma deformação a nível das células, né? Sim. Que ela produz células anormais, né? E que considera-se uma doença crônica. E dada esta produção de células anormais, vai fazer com que não só afeta o sistema geral do organismo, mas também como aquilo que é o sistema ósseo-mioarticular, que eu aqui já disse, que é ossos, músculos, tendões, articulações e seus complementos. E dentro desta afetação, temos aquelas complicações que são as mais comuns, né? Falando já da minha experiência como ortopedista, tenho recebido realmente muitos pacientes com anemia de células falciformes. A complicação mais frequente e também podemos dizer das mais temíveis é a necrose avascular da cabeça do fêmur, Ok. que muitas vezes é chamada de necrose acética. E temos outra que está em segundo lugar, né, que é um quadro infeccioso, que é a osteomielite, que é nada mais nada menos do que a infecção óssea. E temos uma que é muito frequente nas crianças, que chama-se a dactilite drepanocítica, que é muito frequente, dá-se mais naquela fase da criança dos 6 meses aos 4 anos, na qual a mãe vai notar um ligeiro aumento de volume, ou mesmo aumento de volume considerável a nível das mãos. E se olhar para as mãos, dá a impressão como se fosse um pé, porque os dedos dos pés são grossos e os das mãos são afilados, mas tu olhas para a mão da criança e comporta-se como um dedo do pé, que é a dactilite drepanocítica. Há uma outra complicação que é muito frequente, que são as fraturas patológicas, né? Quer dizer, o indivíduo, vou dizer a grosso modo, parte o osso sem ter um trauma. Ou se tiver um trauma, tem um trauma de pequena energia. E isto por quê? Porque devido à pouca perfusão que tem o doente drepanocítico, né? Isso vai fazer com que ele tenha uma desmineralização e vai ter pouco aporte de cálcio e vitamina D. Então isso faz com que o mínimo trauma, né, não encontre a resistência suficiente óssea para que possa resistir àquele impacto. Então fraturam com facilidade. E dentre outras, né, tem muitas outras complicações, mas essas são as que mais temos assistido no nosso meio. Ok. Muito obrigada, doutor Félix Silva. É bem verdade, eu gosto sempre de dar assim, uma deixa ao longo da nossa conversa, um bocadinho daquilo que estamos aqui para transmitir a nossa experiência de vida. Logo, eu sou mãe do Oziel, que me motivou-me a fazer esse projeto, e eu descobri ele no segundo semestre do primeiro ano de vida, e foi sim por causa dessas inflamações
que eu comecei a perceber, a pesquisar um bocadinho mais sobre a anemia falciforme. Na altura não sabia, e é um alerta que eu vou deixando aqui às nossas mães, às nossas famílias tradicionais. Muitas vezes vêm as crianças com dor. Olha, uma mãe que foi trabalhar, não, ele não anda, então seguraram mal. Deve ser um mau jeito. Não, a chamada palavra apanhou um entorso. Muitas das vezes não é isso. Eu, em particular, levei o Osiel a ser massageado. Como o Osiel estava com uma viagem prevista para Lisboa, acho que foi o que me safou, porque depois dessa massagem os membros inflamaram 2 vezes mais. Então é para chamarmos aqui um bocadinho a atenção às nossas famílias, às nossas mamás, terem atenção com esses primeiros sintomas e logo procurarem os cuidados médicos para assim então saber se realmente é uma anemia falciforme que está ali escondida, que muitas das vezes não se sabe. De seguida então vamos passar para o nosso momento de perguntas e respostas. Vou aqui começar com a Valéria, perguntar coisas muito simples, dada a condição de saúde da Valéria. Valéria, tu tens um ciclo normal de desenvolvimento? Não. Atualmente estudas? Tens alguma atividade? Estudava, mas parei. Ok, parou nomeadamente depois desse AVC ou antes, em função das complicações? Antes. Antes. Por que parou? Não estava a pagar. Não percebi. Não estavam a pagar. Ok. A família não tinha condições de pagar as aulas. Mas não está ligada, nomeadamente, a dores ou algum... Tá ligada? Tinhas muitas faltas na escola ou Não. frequentavas normalmente? Sim. Quantas vezes, mais ou menos, tens dado crise anualmente? Uma vez por ano tens sentido Não. dor? Apenas uma vez por ano. Apenas uma vez por ano? Quantas vezes? Sempre. Quase sempre? Todas as semanas, por Mês. mês, como tem sido? De mês em mês. Mês? Sim. Ok. Bom, vamos passar aqui para as perguntas e respostas. Temos algumas perguntas que foram colocadas antes, quando a gente lança sempre o nosso flyer daqui do encontro. As pessoas vão enviando algumas perguntas e estamos em direto também agora no TikTok, na página Mariposa Branca. E nós esperamos que enviem perguntas para nós. Estamos aqui com os médicos. É bom que nessa altura, em função das dúvidas que muitas famílias têm, muitos cuidadores e muitos doentes têm, vão mandando as vossas perguntas para nós. Eu vou começar aqui com algumas perguntas com o nosso neurologista, Dr. Bilardo. Vou começar consigo. A primeira questão é: como a anemia falciforme afeta o sistema nervoso? Uma pergunta muito interessante. Para isso precisamos fazer assim falar de um aspecto introdutório assim, muito básico, né? Começamos assim a nossa conversa a falar de aspectos das nossas especialidades. Vamos imaginar e começamos a presumir que todos saibam que é a anemia falciforme, mas se calhar não é bem isso, né? O Dr. Félix, desculpa, tentou explicar aqui um bocadinho, mas só para adicionar, como disse, que é uma doença genética, para começar assim, uma doença genética em que há uma alteração da hemoglobina, né? Então é chamada hemoglobina S. E até vem a propósito também do nome da associação, né? Da Associação Meia-Lua. O habitual é que a hemoglobina seja redonda, assim, esférica, propriamente dita, mas nos doentes com drepanocitose está em meia-lua. Então, como a hemoglobina é assim, um componente que é um dos componentes do sangue e ele que vai levar muitos nutrientes, então ele tem que circular na corrente sanguínea. Okay. Quando está em forma esférica é muito fácil, é só imaginarmos uma esfera circula, até se colocarmos no chão vai deslizar de forma mais rápida e tranquila. Mas agora, quem tem hemoglobina S
dessa hemoglobina. Então Ok. isso, o que é que vai acontecer? Dentro do vaso sanguíneo, elas vão aglomerar-se em determinados pontos, principalmente quando chegarem naquelas zonas em que estão muito mais estreitas. Ali é onde vão causar as complicações, porque elas vão ficar acumuladas uma acima da outra, já não tem o deslizamento, diga-se de passagem, e depois vão causar um entupimento. O sangue que vem depois não consegue passar e todas as complicações vão surgir por causa deste fenômeno. Quando acontece no cérebro, importa primeiro realçar que o sangue que vai para todas as partes do corpo e ele é quem leva os nutrientes para todas essas partes do corpo, incluindo para o cérebro. Ok. E o nosso cérebro consome 20% de toda a quantidade de nutrientes, propriamente a glicose, que é o principal nutriente do nosso organismo. Ou seja, Ok. apesar de o nosso organismo ter vários órgãos, o cérebro consome 1/5 de tudo aquilo que é nutrientes. Então, é a maioria. Maioria. Boa. Pronto. Então, se tivermos perante a uma oclusão, como eu expliquei há pouco tempo, então há menos quantidade de sangue aí para o cérebro. Ok. Indo menos quantidade de sangue, imediatamente também há menos quantidade de nutrientes para o cérebro. Ok. E é dali onde derivam as complicações. Se a oclusão for completa, haverá um AVC e há morte de algumas células nervosas, né, que são chamados neurônios. E, infelizmente, os neurônios são das poucas células que não se regeneram. Né? Se morrerem, não tem como haver uma nova célula que vai regenerar. Embora agora existam assim umas teorias, mas são ainda teorias, né? E não adianta aqui entrar em pormenores. E depois as principais complicações, ou seja, são mesmo derivadas desse fenômeno da oclusão. Então vai dar o AVC. Em algumas pessoas o que vai acontecer é a diminuição do fluxo sanguíneo, então também há menos oxigenação, são as dores de cabeça. A Valéria falou um bocadinho disso, dores de cabeça frequente. Por quê? Porque o sangue não está recebendo nutrientes. No fundo é um alerta, olha, eu preciso de mais glicose, eu preciso de mais açúcar. É um alerta. Depois, alguns pacientes poderão ter pequenas lesões. Isso vai causar também déficit de memória, o chamado déficit cognitivo, que com o tempo pode dar implicações quer no desempenho quando a pessoa está na vida acadêmica, do ponto de vista daquilo que é a retenção de conhecimento, e depois na vida adulta, naquilo que é o desempenho intelectual. Então são assim as principais. Segundo a irmã da Valéria, diz que a Valéria teve uma quebra de memória. Quebra de memória. Em função a muita coisa que hoje ela não lembra. Tens alguma coisa a dizer? O que a Valéria não lembra? Assim, para sermos mais diretos. Por exemplo, esse fenômeno aconteceu paulatinamente ou foi depois do AVC? O que aconteceu? Essa quebra de memória? Depois do AVC. Sim. Mas antes do AVC, tinhas uma memória de 20/20 em todas as provas, por exemplo. Memória normal. Uma memória normal. Ou já achavas que tinha uma memória assim, debilitada? Sim, o que acontece, eu costumo dar esse exemplo assim, muito prático. O nosso cérebro funciona como um mapa. Vamos imaginar um mapa de Angola, em que temos Luanda, Cabinda, Benguela, Huila. Luanda corresponde ao braço, Cabinda vai corresponder, por exemplo, aos movimentos da boca, Benguela vai corresponder à visão, Huila vai corresponder à área da memória. Então, dependendo da artéria que vai irrigar qualquer região destas, então se a oclusão for numa dessas áreas, por isso aqui temos um doente que teve AVC, tem só paralisia de um braço, outro que tem de uma perna, outro tem alguma dificuldade na fala. Depende muito da área do mapa de Angola onde for afetado. Então, se for a área da linguagem, então há dificuldade na linguagem. Se for a área que dá força ao braço, há dificuldade no braço. Se for a área da sensibilidade, igualmente. Se for a área da visão, também. E agora, depois também, se for propriamente a área que corresponde à memória, também temos esses problemas muito súbitos. E é muito comum os doentes com AVC terem, depois do AVC, déficit de memória. É uma das complicações mesmo. Existem sinais ou sintomas neurológicos precoces que indicam riscos de complicações mais graves? Os sinais precoces podem não existir.
Ok. Podem não existir porque o AVC define-se como um evento súbito. Ok. Súbito, a pessoa está bem, E de repente, ok. perda de força. Se calhar a Valéria pode partilhar conosco como é que notou que teve o AVC. O que é que aconteceu? Como é que notou? Eu estava em casa. Estava em casa, muito Sim. bem. De repente, o coração começou a bater muito forte. Ok. Eu falei na minha mãe, vamos no hospital. Vamos no hospital. Chega aí, me levou no hospital. Coisa. Mas deixa-me ajudar. Disse que em algum momento teve menos força num dos lados do corpo, não é isso? Sim, Qual foi o lado? o direito. Pronto, quando sentiu esses batimentos no coração, também já teve menos força? Ou ainda não? Quando pediu para ir ao hospital, Não. chegaram ao hospital ainda estava bem, Sim, conseguia andar com os yeah. próprios pés. Yeah. Pronto. Ok. Depois, Deu uma recaída. lá no hospital já. Sim. Ok, o recaída está a dizer o quê? De Desmaiou, dor. perdeu a consciência ou sentiu menos força num dos lados do corpo? Eu fiquei apagada. Ficou apagado. Ok. Ok. Pronto. Habitualmente é isto, né? Temos um evento súbito. Súbito que acontece num determinado momento. E às vezes existem uma manifestação brusca, que tem de repente menos força de um dos lados do corpo, às vezes tem alteração da fala. Isso assim no geral, até existem os sinais que nós chamamos de sinais mais precoces para identificar o AVC, não só nos doentes drepanocíticos, mas em todos os outros doentes, que são assim sinais básicos. Básicos. Se alguém de repente tem uma simetria facial, né? A boca está torta, como chamamos no senso comum, alguém que tem menos força num braço, que pega um objeto e deixa cair, ou até se estava mesmo com a talher, pode acontecer durante a mesa, ou um copo e de repente deixa cair, é um alerta. Assim. Ok. Ok. Depois, aquele que tem também dificuldade em falar. Falar. De repente estava a falar bem, está com a família, depois tem uma fala assim, muito mais com dificuldade em articular. Assim são os sinais muito precoces. Ok. Você até tem uma sigla que é fala, face e força. Né? Ok. Os brasileiros têm assim um nome mais bonito não tem, mas chamam de SAMU. SAMU é sorriso, música, e sorriso, abraço e música. Então, alguém que não consegue sorrir, a boca está torta, alguém que não consegue abraçar porque o braço está caído e não consegue cantar. É nesse sentido. Nesse sentido. Ok. Como é feito o seguimento dos doentes com AVC? O primeiro, antes de falar provavelmente dos doentes com AVC, o que está preconizado, o que está orientado num lugar ideal, num mundo ideal, todos os doentes com AVC, todos os doentes com drepanocitose, além, se for criança, além de um pediatra, se for adulto, além de um internista, um hematologista, devem ser seguidos por várias especialidades. Até às vezes com consultas de rotina, não é isso, Dr. Félix? É assim. Só para detectar os problemas mais precoces, em vez de chegar naquela fase em que as situações já estão muito avançadas. E às vezes com muita dificuldade para se reverter. Então, o que está preconizado é que tem que ter um médico de cabeceira, habitualmente, pode ser o pediatra, vamos falar assim de uma criança. E atualmente está preconizado que as crianças, todo indivíduo com drepanocitose, devem fazer seguimento com alguns exames especiais, nomeadamente os Doppler das artérias do vaso do pescoço, são chamadas artérias carótidas. Os Dopplers é uma ecografia, na verdade. Uma ecografia das artérias. Porque como falamos no início, que existe uma bomba, que é o coração, que vai bombear o sangue, e o sangue vai pelas artérias. Então, existem alguns sinais precoces que podem indicar que um doente tem risco de ter AVC, antes mesmo de ter o AVC. E esse risco é medido pela velocidade do sangue. Então, estamos a falar, se alguém que tem a artéria em normais condições, a circulação do sangue tem um valor, que existem algumas medições, tem um valor. Mas agora, os doentes drepanocíticos, por causa do acúmulo constante das hemácias em meia-lua, então podem causar alguma alteração na parede das veias. Então, a circulação do sangue fica mais acelerada.
Então, estando mais acelerada é um indício de que se aqui está muito acelerada, é porque o coração está a ter um alerta a dizer tem que bater, bombear com mais força, porque aqui está a haver um entupimento. Ok. No fundo é isso. E um dia pode ocluir completamente. Então, isso é, idealmente é isso. Então, o que está preconizado é que deve-se fazer de 6 em 6 meses e naqueles que têm risco maior, que a velocidade está muito aumentada, faz-se num período de 3 em 3 meses. Ok. Se de facto se determinarmos que existe esse risco, tem que fazer um tratamento preventivo, que pode ser ou com hidroxureia para alguns doentes, ou ainda também o que é ideal é fazer transfusões preventivas, não apenas quando tem alguma crise ou quando tem anemia, mas o que está comprovado é que as transfusões precoces previnem muito o O AVC. AVC, estas chamadas transfusões seriadas. Exatamente. Ok. Eu falo disso porque eu vou puxar sempre aqui, que eu estou no meio dos 12 especialistas que aqui estão hoje, porque não é só sobre a meia-lua, é sobre uma patologia que eu vivencio e que ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de falar e é uma oportunidade de estar aqui com vocês e aproveitar tirar as minhas dúvidas também como mãe de uma criança drepanocítica e que também tem um risco de AVC. As velocidades das artérias estão um bocadinho aceleradas. Já tive em episódios, em consultas médicas, que a doutora perguntava, mamãe, o Osiel não se queixa de alguma dor de cabeça? E eu deixo sempre essa palavra aqui, acho que quem está nas minhas lives, quem está no projeto sabe. Eu digo, meu filho vive da bondade de Deus, porque em tantas vezes que eu vou fazer esse exame e eles dizem, olha, não é normal. As velocidades estão muito alteradas. Muito antes da Covid, nós fomos fazer a um centro, na altura em Diama não estava a fazer esse exame, fomos fazer a um centro em Viana e não sei como, mas ele me disse, olha, é impressionante de tantos exames que a senhora fez em Lisboa e todos diziam que as artérias estão muito aceleradas, mas aqui nós não vimos nada. E eu caí naquela de que não, quê? Uma mulher cheia de fé que sou, digo, então deve ser os meus propósitos de oração, é para Deus me ouviu. Deus me ouviu, então eu aqui no... Meu filho está curado, eu fiquei anos, depois da Covid, fiquei ali uns 4 anos, voltei agora a doutora Ades na Medical Center, que é hematologista, disse-me, vamos ter que repetir, porque não é possível, depois de tantas as alterações, tantos exames feitos. Em Lisboa fazia aquilo trimestralmente, porque estávamos a controlar, e depois chegar a uma simples clínica e vai dizer, olha, não, aqui já não existe nada. E voltamos a fazer, e ela me perguntou como é possível hoje eu estar em pé e não dar nenhuma crise até agora, porque as artérias estão realmente muito aceleradas e precisamos repetir, agora tenho que repetir, eu estava aqui a comentar com o Dr. Bilardo, tenho que repetir o exame no sentido de ter uma avaliação final sobre essa situação que o Osiel vem enfrentando. Em suma, o que é que eu faço? O Osiel trabalha com um terapeuta de desenvolvimento na escola. E eu tenho tido muito cuidado porque eu vejo, não sei se é por ser drepanocítico ou então ser uma criança com... O Osiel tem autismo leve, a mania de organização é extrema. E quando se mexe num cantil que é dele, o Osiel desperta um nervosismo muito... Que eu até mais fico com medo e desencadeia às vezes desinteria e uma crise vasoclusiva. Eu já tive um episódio desse na escola, que me levou depois a conversar com a escola e dizer, olha, meu filho é drepanocítico e para além da drepanocitose tem essas complicações. Então a escola lida com ele de forma sempre a estar o mais calmo possível, porque se tu vês ela ficar nervosa, tu começas logo a ver as veias dele e às vezes é incontrolável. Então eu como mãe tento sempre trabalhar com tudo isso, dormir as horas de sonos necessárias, estar sempre em pleno descanso, sempre que possível, e as consultas, a hidroxureia tem sido também uma medida preventiva para isso, e vamos ver, né? Eu digo sempre, não, nada é impossível, né? Para Deus. Dr. Bilar, temos aqui mais 2 perguntas rápidas. Quais são as complicações, especialmente após um AVC? As complicações são várias. Uma delas é aqui que a nossa Valéria referiu.
que Perda de memória. exatamente, que é um déficit de memória, né? Nós chamamos o termo médico é déficit cognitivo, mas é mesmo déficit de memória. Ok. Porque há uma lesão, conforme explicamos, a lesão é estabelecida e aquela área da memória do cérebro pode não recuperar. Porque o AVC deixa as chamadas sequelas visíveis e sequelas invisíveis. Ok. Quando estamos a falar das sequelas visíveis, é o que todo mundo vê e ela teve no início. Menos força num braço, menos força numa perna, dificuldade em articular as palavras, que é necessário fazer fisioterapia para haver uma melhoria. Mas pelo que eu vi agora parece que já está andando bem, não? Ou ainda tem dificuldades? Ainda tem. Ainda tem Sim, dificuldades. eu vi a mão, ela cumprimenta aqui os moços. Ainda tem A dificuldades. dificuldade na mão. Tem dificuldades, pronto. E essas são as sequelas visíveis. Depois tem as sequelas não visíveis. As sequelas não visíveis, uma delas é esta, por exemplo, a perda de memória. Ok. A perda de memória é um déficit não visível. Não visível. Muitos depois podem desenvolver depressão, também acontece. E a depressão é por vários fatores, por causa do próprio AVC, mas também porque, em princípio, alguém que tinha uma autonomia do ponto de vista físico e depois do AVC começa a ter dificuldade. Já não consegue, por exemplo, fazer a higiene sozinho, precisa de ajuda, já não consegue se locomover conforme queria e conforme fazia e também isso por si só deprime qualquer pessoa. Verdade. Depois mas as mais frequentes são essas, são outras. Muito obrigada, Dr. Bilardo. Esclareceu-nos com muita clareza aqui as perguntas que foram colocadas. Mães, famílias, vamos terem atenção aos nossos pequeninos. Um doente com anemia falciforme, eu digo sempre, tem que ser acompanhado por vários especialistas. Não fiquem às cegas só num pediatra. Aliás, os pediatras também devem fazer esse favor de indicar às mães a procurarem outros médicos, a irem mais a fundo. E a nível de uma questão que me foi colocada ontem de uma mamã, que o bebê inflamou os membros, Dr. Félix, e ela foi à clínica, acredita que desde o dia que ela foi, detectaram que teve ela descobriu agora, o bebê tem 8 meses, e teve que fazer as consultas. Até então, ela fez a eletroforense, disseram que era SS, e depois mandaram fazer uma série de exames que até agora ainda não foi correspondida, isso na província do Cunene. Então, eu ainda estive a comentar isso ontem com o Dr. Teta. Há um déficit de despreparo a nível dos nossos médicos, que nós entendemos, né, pela extensão, pela necessidade em si, o país está em crescimento, mas que é gritante esse déficit de médicos que não estão tão preparados para lidar com anemia falciforme a nível de alguns hospitais, que acabam por também negligenciar a própria doença. Em função disso, a mamã pediu, eu disse, olha, convém vir para Luanda, ter um médico e começar a fazer os exames para então assim conseguirmos ter outros diagnósticos e conseguir precocemente começar a se tratar dessas questões. Vou seguir agora para as perguntas ao Dr. Félix. Dr. Félix, quais são as principais complicações ortopédicas e traumatológicas associadas à anemia falciforme? Pronto. Vou começar com uma pequena introdução, pegando a deixa do Dr. Belardo. Quando o Dr. Belardo diz que o grande problema da anemia falciforme é a meia-lua. E realmente essa meia-lua não está só, não é um problema só para o neurológico, nesse caso o cérebro, né? Mas também para todos os outros órgãos remanescentes. Falando já assim daquilo que é a parte ortopédica do osteomio articular, né? E realmente este é o grande problema. Devido a esta deformidade que há na hemoglobina, em forma de meia-lua, e faz com que haja um trânsito mais lento e proporciona a formação de microtrombos. E quando encontra zonas em que a circulação é mais lenta, isso mais frequente nas zonas periféricas, acaba por criar nós chamamos de... Começa com uma isquemia, depois
cria aquilo que chamam um infarto. Não falo diretamente do infarto do coração, Ok. porque tem infarto em toda parte, pode ser infarto ósseo, né? Ok. Então, dentro desta fisiopatologia também surgem as complicações ortopédicas. Vou falar primeiro da mais frequente, que é a necrose acética da cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur é irrigada principalmente por uma artéria que é a artéria circunflexa média. E esta artéria não tem o calibre, não tem um grande calibre, quer dizer, não tem um grande lumen, né, de passagem, como as outras, né? É uma artéria até certo ponto com uma passagem estreita. E devido a essa formação de microtrombos, faz com que chegue a menos aporte de sangue à cabeça do fêmur. E isso é uma isquemia. Mas com o passar do tempo, essa redução do aporte de sangue acaba por fazer uma obstrução completa, que é chama-se infarto ósseo. Então, por não haver a chegada de sangue naquela zona, não há oxigênio, porque sangue igual a oxigênio. E por não haver oxigênio, o núcleo da cabeça também alimenta-se de oxigênio, tal como o cérebro. Não na proporção do cérebro, mas também alimenta-se. Então, por não haver oxigênio, o núcleo da cabeça vai morrendo. Esta é a complicação mais frequente e uma das mais temíveis. A outra complicação que eu já tivera falado é a osteomielite, que vem em segundo lugar, que é a infecção óssea. Há uma particularidade na osteomielite comum e na osteomielite do drepanocítico. Né? A osteomielite comum ela é mais provocada por dois tipos de bactérias, o Staphylococcus aureus e o Streptococcus do grupo B. Mas a bactéria mais frequente na osteomielite do drepanocítico é a Salmonella. Né? A Salmonella faz parte daquele grupo das mesmas que causam a febre tifoide. Salmonella typhus, febre tifoide. Então, a Salmonella é muito frequente na osteomielite do drepanocítico. Por que surge esta? Porque, principalmente na fase de crescimento, porque na epífise é a zona de crescimento dos ossos longos. E ali na epífise, o tipo de circulação chama-se lago venoso. Ele tem muitos pequenos vasos que desembocam ali. Então, pela lentidão que o sangue corre, se o indivíduo for propenso a doenças respiratórias, ainda que simples, como amigdalite, faringites, laringites, então, pela lentidão do fluxo naquela zona, as bactérias que deveriam ser corridas com uma velocidade maior e por ali passar, pela lentidão do lago venoso que se forma, chama-se mesmo lago porque o lago é parado. Então as bactérias encontram um ambiente favorável para se reproduzir. Por isso é que a osteomielite é a segunda mais frequente. A amigdalite é muito frequente a estes doentes da drepanocitose, estão sempre com irritações na garganta. Dizem que às vezes até são bactérias, né, que estão ali e que muitas das vezes elas descem ao coração. Tá alguma coisa assim? O que passa? Vou fugir um pouco da minha área e mais para a área médica. É porque o fluxo normal de sangue é um mecanismo fisiológico até para proteção contra doenças genéricas. Quer dizer, um fluxo normal desfavorece a bactéria a se manter num determinado lugar e fazer a sua proliferação. Né? Então, a desvantagem do doente falciforme é que ele tem um fluxo lento. Principalmente naquelas zonas, como já disse o Dr. Belardo, em que o calibre vascular é pequeno. Então, esta é mais ou menos a explicação para este fenômeno. Nossa, me afastou minhas suas commodities. Que articulações são mais afetadas na crise vasoclusiva? A principal, como já disse, é a articulação coxofemoral, que é formada pela cabeça do fêmur e o acetábulo do osso ilíaco, né? A segunda é o ombro.
né? Ok. É muito frequente também ter a necrose da cabeça do úmero, Ok. que é da articulação mesmo da cabeça do úmero com a cavidade glenoide. Mas podem ter outras, né? Outras. Com menos frequência, Ok. como o joelho, é uma delas, mãos e pés e até a própria coluna vertebral. Vertebral. Mas as mais frequentes é mesmo a cabeça do fêmur e a cabeça do úmero. As complicações ortopédicas podem levar à fratura dos ossos? Não é que podem levar, mas a fratura patológica no doente drepanocítico também é uma complicação. Ok. Assim como a baixa estatura, Ok. né, e as deformidades ósseas, Ok. né? Por exemplo, se notar para um indivíduo drepanocítico adulto, muitas das vezes ao ser leigo, só de olhar ou até o leigo pode dizer que esse indivíduo é drepanocítico, né? Sim. Ele apresenta algumas características ósseas próprias. Próprias. Então, voltando para a pergunta, aquilo que é a fraturas, né? É muito frequente, é muito frequente. Por quê? Porque, como eu tivera explicado no princípio, o metabolismo normal do osso, ele envolve alguns minerais que devem estar presentes em grande quantidade, Ok. principalmente nas crianças, que é o fósforo, o cálcio e a vitamina D. E no indivíduo drepanocítico, ele começa um processo de envelhecimento ósseo mais cedo. Por isso é que ele tem osteopenia, que é a fragilidade, pouca mineralização, e a osteoporose, né, que é o desgaste patológico. Patológico. Então, devido a esta pouca mineralização, ela não tem resistência ao impacto. Ok. Então, é muito frequente Ok. as fraturas patológicas. A fisioterapia pode ajudar a melhorar a mobilidade e reduzir a dor nestes doentes? Eu poderia até responder de outra forma. Eu acho que se fosse possível, o drepanocítico tinha que ter o seu próprio fisioterapeuta. Porque a fisioterapia é extremamente importante. Primeiro na parte articular, né? Porque o que passa com o drepanocítico? Quando ele tem a dor articular, que é o principal sintoma num doente drepanocítico ortopédico, que é a dor. E é uma dor forte, né? É uma dor recorrente, é uma dor crônica, que muitas vezes compara-se até a dor do parto. Parto. Né? Quando o indivíduo tem esta dor, acontece aquilo que é o desuso da articulação. Desuso quer dizer o não uso da articulação. E o não uso da articulação vai produzir rigidez, vai produzir aqui também atrofia dos principais músculos, porque o músculo sem movimento atrofia. Né? Então, é necessário que tenha sempre um fisioterapeuta, que quando o indivíduo passa aquele período da dor, né, de uma dor aguda, então que restabeleça, que vença a rigidez articular e que vença também a atrofia muscular. Ok. E há uma particularidade: os drepanocíticos fazem muito a atrofia muscular do quádriceps, que é o principal músculo da região anterior da coxa. E o quádriceps tem uma particularidade: ele perde muito, mas ganha pouco. Ok. Quer dizer, num trabalho intenso de fisioterapia do quádriceps, ele pode ganhar apenas 1 milímetro. E perde mais do que isso, perde 5, 6 milímetros. Então é importante que tenha um fisioterapeuta assim treinado para acompanhar esse tipo de patologia. Sim. Porque eu vejo quando o Osiel está em crises, perde se tiver a mobilidade, por exemplo, a crise dar na perna, ele não vai querer andar naqueles dias. É o desuso. Desuso. Quando tem no braço, ele não vai mexer aquele braço. E ele fica constantemente a pedir massagem. O gel analgésico, o Voltaren, tem sido um acompanhante que a gente vai ali balsamar, né? De hora em hora, 2 vezes ao dia, e tem sempre aqueles momentos de massagem. Então é super importante que tenha um fisioterapeuta especialista a acompanhar essas crianças. Um parênteses que eu queria abrir.
a fisioterapia ativa. A fisioterapia tem 2 níveis, né? A passiva, que normalmente usa-se aparelhos, né? Ultrassom, eletroterapia, termoterapia e etc. E a fisioterapia ativa. Quando o indivíduo tem a dor, disse uma dor pode ser aguda, quando é um primeiro evento, ou uma dor aguda, agudizada, quando é uma dor recorrente, mas que ainda se comporta como o primeiro evento. Nesta fase não se massageia. Ok. Né? É importante medicar o paciente e quando ele tiver uma dor tolerável, aí sim pode começar com massagem. Ok. Depois tem aqui um episódio que eu vou aqui meter no fim, mas vamos para a 8ª pergunta. Que complicações podemos encontrar nos doentes que desenvolvem a necrose asséptica da cabeça do fêmur? Realmente, a necrose asséptica é muito chata. A primeira complicação é mesmo a rigidez articular. Ok. Essa rigidez pode culminar até a falta de mobilidade da própria articulação. Ok. A segunda complicação pode haver a fusão da articulação, né? Uma fusão patológica. Ok. Quer dizer, vai acontecer uma condropatia, né? Que é uma patologia da própria cartilagem e fazer com que essa cartilagem perca as suas propriedades todas e a articulação fusiona, como se deixasse de existir. A terceira complicação vai ser o encurtamento, né? Ok. Vai notar que o indivíduo com a necrose tem vários graus, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Um indivíduo com uma necrose avascular de grau 4, realmente a cabeça é absorvida para dentro do acetábulo e vai provocar um encurtamento. No crescimento, no Não, desenvolvimento do membro. do membro. Vai ter um ok. membro, dizem 14, 15, né? Ok. O membro não afetado pela necrose Ok. é mais comprido e o mais afetado É mais curto. Onde encontramos então as crianças que têm aquela deficiência de andar e puxar. deficiência de andar. E pronto, né, dado a isso, vêm, né, outras complicações, né? Mas essas são Mais correntes. que mais se evidenciam. Ok. Que recursos de tratamento temos em Angola para a necrose asséptica da cabeça do fêmur? Pronto, a necrose asséptica da cabeça do fêmur, de uma forma geral, acredito que o país, tudo aquilo que está delineado para um tratamento da necrose avascular, nós temos em Angola. Ok. Mas agora é saber quais são as fases, Ok. né? Numa fase inicial, né, vai se recomendar que o médico cirurgião faça, porque na fase inicial o que acontece é que simplesmente a cabeça está sob pressão, Ok. né? É como se enchesse um balão, né? E o ar está a incomodar as paredes do balão. Balão. Ok. É assim, qual é a solução? É furar o balão. Balão. Ok. É assim que se comporta no princípio. Ok. Como a cabeça está sob pressão, o cirurgião, pronto, antes de ir para essa área cirúrgica, vou começar da médica. Primeiro, repouso, analgésicos anti-inflamatórios, os bifosfanados, né, a fisioterapia, Ok. são tratamentos não cirúrgicos. Ok. Passando para o cirúrgico, que é o que mais se faz, o primeiro, devido a essa pressão, faz uma descompressão da cabeça. Ok. O cirurgião faz perfurações a nível do núcleo da cabeça para descomprimir, né? Há um outro, esse fizemos aqui, Ok. mesmo até no nosso hospital fizemos. Ok. Há um outro que também se faz, que é quando o indivíduo tem a necrose, há sempre uma zona de carga, Ok. né? Então, o que se faz é mudar a zona de carga. Ok. Faz a chamada cirurgia, que é a osteotomia, Ok. né? Faz um corte no osso e muda essa zona de carga. Vamos supor que a carga era medial, muda-se para lateral. Ok. E aquela parte medial que está danificada recebe mais carga, deixa de receber carga. Isso Também é um é que faz. O outro tratamento cirúrgico, né? Que
é o que mais se faz, porque de uma forma geral, todo o drepanocítico, independentemente que tenha uma necrose grau 1, chega a um grau 4 no final, é a artroplastia total da cabeça Ok, do fêmur, ok. em que retira-se a cabeça, retira-se o componente de cima, que é o acetábulo, e substitui ambos por uma prótese. Ok. Né? Essa é a mais frequente. Mas todo esse tratamento faz-se aqui. Olá, Sim, sim. graças a Deus, né? Tem uma última pergunta. Essa última pergunta eu coloco um bocadinho por causa de uma associada, a Dárcia, tem um irmão de 32 anos, se não estou em erro. Ele tem uma úlcera. E ela diz que quando o irmão está cá em Angola, a úlcera abre. Quando o irmão está no estrangeiro, a úlcera fecha. O irmão de 32 anos sofreu agora uma operação na visão e, mediante esta cirurgia, ele tem mais essa úlcera e está agastado, cansado com essa situação porque é drepanocítico. A úlcera da perna pode comprometer os ossos em pacientes com anemia falciforme? Até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. Vou começar a falar da úlcera. A úlcera, por que acontece a úlcera no drepanocítico? Também por causa da meia-lua. Para haver um processo de cicatrização, tem dois componentes muito importantes. Primeiro, a boa nutrição e segundo, a boa irrigação. Se tu tens um ferimento e tens pouca irrigação sanguínea, a probabilidade de haver boa cicatrização é pouca. Então, é mesmo por causa da meia-lua. Ok. Agora, se vai ou não afetar o osso, depende. A afetação óssea por uma infecção, vou assim dizer, ela pode ser de três tipos, né? Por contaminação direta, né? E por contaminação direta, que é por via sanguínea ou por via de continuidade. Via sanguínea quer dizer, eu tenho um foco lá em cima, na garganta, né? E por via sanguínea vou contaminar o pé, O pé, ok, né? ok. Essa é indireta. A outra indireta é por contiguidade. Eu tenho uma ferida na perna, ou tenho o osso lá na perna, mas também tenho uma ferida infectada na perna, e estão próximos. Ok. Este é por contiguidade. Ok. Aí tem a terceira, é por contaminação direta, né? Direta quer dizer, o indivíduo apanha um disparo e a bala passa no osso e contamina. Essa é direta. Direta. Esta contaminação que a apresentadora referiu-se pode ser por contiguidade. Se a úlcera for uma úlcera infectada, né, e tem um osso ali, então pode haver essa infecção por continuidade das bactérias da úlcera até o osso. Pode sim haver, né, mas não é um padrão, mas pode sim acontecer. Muito obrigada, Dr. Félix. Eu acho que um bocadinho da vossa explanação aqui leva-nos a pensar que a anemia falciforme está ligada àquilo que é a forma com que a velocidade do sangue ocorre em todas as artérias do corpo, não vou só dizer pé, mão ou cabeça, e o oxigênio. Então, acho que a anemia falciforme tem escassez, leva o indivíduo até escassez desses dois componentes que são muito importantes para o ser humano, né? Para a nossa vivência, para o nosso crescimento, porque se nós notamos, Dr. Félix, os pacientes com anemia falciforme têm um desenvolvimento em termos de estatura física reduzida. Chega a uma fase que eles param de crescer e têm alturas muito baixas e a estatura do corpo também é muito magra. Também será que tem alguma explicação para esse, só para finalizarmos? Há um fenômeno que acho que não sei se acabamos por explicar, se calhar nos deixou passar. O organismo tem órgãos vitais, Ok. que é o cérebro, o coração e o rim, né? E sempre que houver algum déficit, isso é autônomo, não tem como nós controlarmos isso.
o próprio o cérebro, ele vai fazer com que, quando há déficit, o fluido o principal ou a maior porção seja encaminhada para os órgãos centrais. Não sei se você está percebendo. Sim, estou. Eu tenho déficit de oxigênio, Oxigênio. né? Então, eu sou o chefe. Então, digo, o oxigênio vai para o cérebro, vai para o coração e vai para o rim. O que sobrar, então, vai para os restantes órgãos. Ok. Não sei se está a perceber. Percebi. É sempre, esses são a prioridade. Prioridade. Então, faz com que os outros órgãos recebem sempre menos. Menos. Por isso é que vai notar que as alterações cerebrais, cardíacas e renais são tardias. O indivíduo começa sempre com as crises vasoclusivas, síndrome mão-pé, aquelas que vão afetar a parte mais periférica. E tardiamente Começam. é que começam a ter dos órgãos centrais, porque os órgãos centrais sempre foram priorizados. Ok. Se notar, ela fez o AVC aos 27, mas as crises vasoclusivas não começaram aos 27. Não. Começaram muito mais cedo. Sim. Porque o organismo se focou sempre em proteger os órgãos vitais. Muito obrigada, Dr. Félix, pelas suas respostas tão claras, tão concisas. Dr. Bilardo, tens alguma coisa a agregar sobre... Vamos agora passar um bocadinho daquilo, temos cada 1 minuto para falar rapidamente sobre o projeto. O Dr. Bilardo e a nossa convidada tem aqui alguma coisa a dizer? Queres deixar alguma palavra antes do Dr. Bilardo falar sobre algum conselhos que queiras deixar às pessoas que padecem da doença? Queres algum conforto? Valéria, queres falar alguma coisa? Quero sim, mas Fala, podes encostar mais ao microfone. Não. Doutor Bilardo. O que é que lhe vem à alma então? O que é que está a pensar? Quer deixar uma mensagem para casa? Quer falar das dificuldades? Porque há muitas outras pessoas que estão a assistir Sim. e até são crianças e não imaginavam que existe alguém com 27, 28 anos agora. Sim, porque Por acaso, já é uma vitória. Já. Com 28 anos. é uma vitória Uma mesmo, vitória. uma vitória. E as complicações muitas das vezes começam mais cedo. O AVC, há pessoas que têm AVCs Muito mais, cedo. sim. Eu conheci um rapaz, na altura tinha 14 anos mais ou menos, já teve 8 AVCs. Ou seja, ele teve muitas complicações e estamos a falar de alguém que em um ano tem 12 AVCs, se calhar, tem um lado paralisado, depois paralisa outra parte do corpo. É só para imaginarmos o déficit de memória que essa pessoa terá e o nível de dependência mesmo, né? Para além da própria doença já, que é a dependência com as suas várias complicações, também tem mesmo as cargas que o próprio AVC traz. Esse doente que deu 8 AVCs é drepanocítico? É drepanocite. Uma criança Drepanocítica. Era mesmo drepanocite. É uma criança que era acompanhada no Hospital Pediátrico David Bernardino. Okay. A seguir lá. Então estamos aqui diante de uma mulher de 28 anos. Queres falar alguma coisa, Valéria? Quais são as principais dificuldades no dia a dia? Se calhar uma mensagem que queres aqui passar. Queres deixar? Cuidado que as pessoas devam ter, controle. É fácil chegar aos 28 anos sendo drepanocítica, diga lá. Isso é O que a que questão. É fácil chegar a essa idade? É. Não? Não. Não é. Não é fácil. Ok. Pronto, a Valéria nos deixou aqui uma mensagem de silêncio, um bocadinho de silêncio. Silêncio significa muitas das vezes consentir com aquilo que foi tudo aqui abordado. O silêncio também às vezes pode ser uma resposta em meio de tanta dor que esses pacientes vêm vivido. E às vezes o silêncio fala muito mais alto do que as palavras. Agradeço a presença da Valéria, o esforço de estar aqui hoje conosco e
pouco, mas partilhou a grande história de vida que ela tem com a doença da anemia falciforme. O Dr. Bilardo aqui pela sua vasta experiência em neurologia, o Dr. Félix pela sua experiência em ortopedia e traumatologia, são peças muito fundamentais que eu acho que têm que andar de braços dados, só assim conseguiremos acudir um bocadinho daquilo que são essas commodities que vêm agregadas à doença da anemia falciforme. Dr. Bilardo, o que é que acha do nosso projeto social Meia Lua? Bem, antes de falar do projeto, lembrei-me agora, isso foi mesmo agora, há menos de um mês, que nós atendemos uma paciente de 54 anos, drepanocítica, e teve o primeiro AVC aos 54 anos. Amém. Pronto, estou aqui a falar disso porque é uma mensagem que fica lá para casa, Sim. que é possível viver Com anemia. com drepanocitose ou anemia de células falciformes, mas se formos a investigar, essa senhora é alguém que descobriu a doença cedo, sim, mas felizmente ela teve acesso aos tratamentos e aos cuidados muito cedo. Ela começou com a hidroxureia assim muito cedo, porque a hidroxureia, diga-se de passagem, muda muito o curso da própria doença, né? Porque a hidroxureia muda muito o curso da doença. Ok. É verdade que é um bocadinho cara, se não mesmo muito cara para a nossa realidade, tendo em conta o salário base aqui, o salário mínimo nacional, né? Assim que mas pronto, mas era uma grande vitória se conseguíssemos para o maior número de doentes drepanocíticos que tenham necessidade, porque também tem critérios para começar a hidroxureia. Isso aí depois cada um faz a avaliação com o seu médico, mas ajudaria bastante e reduziria as grandes complicações. O exemplo vivo é essa senhora aqui aos 54 anos. Eu lá, juro que foi a minha primeira doente, a minha primeira paciente com essa idade. Eu jurava quase depois juntos que os drepanocíticos não pudessem chegar até aí. Isso é fruto da experiência, da má experiência que nós temos. Nós temos. Ou seja, das pessoas não terem acesso aos cuidados de saúde ideais, não têm acesso às consultas e não têm acesso aos tratamentos precoces e aos cuidados básicos. Então as pessoas tendem a ter patologias muito mais cedo e infelizmente acabam perdendo a vida mais cedo. Então essa senhora foi uma experiência diferente e é uma experiência positiva. E a Associação Meia Lua é um bem-aja, valorizo aqui a grande iniciativa e estaremos disponíveis sempre para apoiar naquilo que pudermos, porque no fundo o que é mais importante é passar o conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? É verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, né? É verdade. E quem tem o conhecimento consegue prevenir-se mais e até vai atrás daquilo que pode ajudá-lo, né? Muitas pessoas às vezes quando nós interpelamos, elas até dizem, eu até tinha, não é falta de condições financeiras, né? Se tivessem o conhecimento, iriam atrás. Há muita gente até que tem condições financeiras, consegue comprar um medicamento, consegue comprar uma ou outra coisa, mas não tem a informação necessária. Então, bem-vinda à associação. Dr. Félix, antes de dar as tuas últimas palavras, rapidamente, temos, aproveitando aqui a deixa do Dr. Bilardo, temos também um paciente que eu jurava que não era possível, que faz crossfit, é musculado, levanta a carga. Também nunca fiz. E também foi uma história de vida. Ele também vai estar aqui a qualquer momento no programa, porque nós não podemos só passar a experiência sobre dor. Temos que levar conforto às famílias que realmente, com o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, é possível termos sim uma vida saudável e normal como drepanocíticos. Então foi uma história muito surpreendente que ele também virá aqui contar em breve, que ele faz crossfit intensamente há 5 anos e diz que neste tempo, ele diz mesmo que a família toda, a prima que falou comigo, que é uma das nossas, a empresa vai apadrinhar o projeto, ela disse, princesa, é uma história de vida que eu queria
pedir autorização a ele para contar, mas que é algo que é superação e que as pessoas realmente precisam ouvir. Há 5 anos nós jurávamos de pé junto, porque é o único filho da minha tia que é SS e dava muitas crises e jurávamos de pé junto que ele não podia estar onde está hoje. Mas a determinação, o cuidado que ele tem com ele mesmo levou-lhe que há 5 anos até agora ele faz crossfit. Crossfit é um exercício físico muito, muito cansativo, que exige muito esforço físico. E hoje ele faz esse desporto e diz que está muito bem, aos 40 e poucos anos de vida. Pegando esta deixa, realmente há muitas histórias, né, comoventes e muitas histórias que até desafiam aquilo que é o nosso entendimento. Pegando a deixa deste testemunho, eu tenho o testemunho de uma colega que está já ali nos 50 anos. Eu só tomei conhecimento que era falciforme quando teve, nesses 10 anos que eu estou no Prenda, quando ela teve a única crise vaso-oclusiva que eu assisti. Eu disse: o que é que se passa com a colega falciforme? Esse tempo todo quase ninguém sabia. E ela é uma pessoa muito saudável. Nunca nos procurou por uma outra situação. Mas o que é que eu fui notando? Que é uma pessoa muito controlada. Por ser enfermeira, tem muito conhecimento da sua patologia. É uma pessoa medicada, muito regrada, né? Mesmo naquilo que é o consumo alcoólico, consumo de outros tipos de fármacos, né? Limita muito aquilo que são as suas atividades diárias. Então, eu acredito que quando tu tens o conhecimento, tens a força de vontade, tu consegues. Por isso é que eu estava aqui a comentar com a Valéria, 28 anos é uma vitória, porque a estatística diz que muitos nem chegam nessa idade. Mas se já chegou até os 28, sem a informação, acredito que antes não tinha essa informação que está a ser passada aqui. Agora com a informação pode chegar aos 50. Poxa, ou mais. Ou mais, tá? Então é pegar nesta informação, né? Se bem que joga também o papel, o papel financeiro nesse tipo de doença realmente é extremamente importante. Porque os fármacos são caros. Tem aqueles exames seriados, as eritrosedimentação, PCR, fosfatase alcalina, são caros. A maior parte encontramos nos laboratórios privados. Né? Então o fator financeiro, ainda que não seja próprio, mas o apoio também é um dos fatores para fazer com que o indivíduo prossiga. Falando já da instituição, que é a Meia Lua, é um projeto, vou dizer 5 estrelas, que deve continuar, deve mesmo continuar. Há um projeto em que eu também fiz parte, né, que é drepanocíticos em reumatologia. Não fiz parte ativamente, mas tive acesso, né? Reumatologistas e drepanocitose. E é um projeto louvável, mas esta aqui, pronto, no princípio, quando ela começou com a sua história, eu me concentrei para não deitar aqui uma lágrima. Então, acredito que é um projeto que vamos abraçar e que é muito promissor, né? Muito promissor mesmo. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez sobre o nosso lema do Projeto Social Meia Lua, de que sempre junto vamos colorir vidas, junto podemos fazer mais. Tem aquilo que é realmente a envolvente financeira, mas se formos sempre atrás de acordos, de minimizações de custos farmacêuticos, em exames médicos, em laboratórios, esse é o objetivo do Projeto Social Meia Lua, tentar dar a estas pessoas aquilo que realmente não conseguem ir a 100% com dinheiro, tentar criar parcerias como da Valéria, que já foi criada aqui hoje no âmbito desse projeto, que precisa de ser acompanhada por um neurologista e o Dr. Bilardo vai fazer essa honra. É sobre isto
que eu tenho falado aqui no projeto, para mim, não é sobre dinheiro, é sobre coisas que o dinheiro muitas das vezes podem não comprar. Essa sensibilidade que vocês tiveram em participar no projeto, este apoio que está aqui a dar, e desde já disse ao Dr. Bilardo, vamos fazer outros convites, sim senhora, temos muita coisa ambiciosa pela frente. Muito obrigada pela vossa presença, Valéria, muito obrigada pela coragem. Quero dizer-te que continues, que não pares, porque tu não podes parar em função da doença. É, sim, algo que às vezes é desgastante, até como eu, mãe de um drepanocítico, psicologicamente, eu tiro tempo para falar com outras mães, às vezes no meio de tanta corrida. Olha que eu tenho que gerir 2 filhos de casa, a escola, ainda estou a fazer o mestrado, trabalho para uma instituição pública, tenho meus projetos particulares como empresa e também deu-me vontade de criar esse projeto com o objetivo. Já pensei em desistir, mas as histórias que eu tenho ouvido nas redes sociais, eu tiro tempo, às vezes 1 hora do meu dia corrido para falar com uma mãe, com uma cuidadora, com uma parente de alguém que tem essa doença, e me comovo bastante em saber que eu posso estar ali a dar o meu apoio psicossocial. Deus sempre em primeiro lugar, porque Ele é o médico dos médicos. Sem Ele não seria possível. Já tive em meios de crises do Osiel, que eu choro muito. Eu até dias de manhã choro, acordo de manhã, o Osiel está aí na mesa a comer, já está preparado, mamãe não queria a escola. E eu me pergunto por que não quer ir à escola. Estamos atrasados, leva às vezes 15, 20 minutos para comer e estamos atrasados, eu está na hora de entrar. Às vezes eu digo, professor, eu vou atrasar mais 5 minutos, porque eu não quer comer, não quer vir à escola. E eu às vezes chego assim, para ir papai na escola, para ir para terapia, fico no carro, ainda dou uma chorada, mas choro meio, eu choro muito. Porém, depois eu olho assim, a professora vem me dizer, mamãe, tudo bem? Olha, o Zosiel teve muito bem, o Zosiel leu os ditongos, o Zosiel trabalhou com isso, com aquilo, e aquilo depois acaba por recarregar as minhas baterias. Eu digo, pô, Deus, há quem está pior do que o Osiel. Então, se o Osiel consegue ler, é possível acontecer, é possível. Assim, vamos à terapia, aí eu vou com a terapia, ainda lhe pago um gelado e a vida continua. Então, é sobre nós levarmos esperança para as outras pessoas, e é o que não vai me deixar desistir, porque sempre tive esse meu 6º sentido em ajudar. A minha filha de 13 anos também já tem esse sentido, já faz doações, às vezes de comida, as crianças ficam no Largo do 1º de Maio, e eu também engajei no projeto, porque ela tem me ajudado bastante, e tento passar isso para ela, que o nosso objetivo, se não estivermos aqui para ajudar o próximo, não estamos aqui a fazer nada. Então é possível caminharmos juntos, sim senhor. Obrigada pela vossa presença, o Projeto Meia Lua agradece e conto com vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Terminamos. Obrigado.